Olá, bem-vindo à nossa segunda aula da nossa jornada. Então, hoje já começamos o nosso primeiro capítulo. Lembrando que a nossa jornada ela terá 11 capítulos e nós iremos do zero, desde o básico, das linguagens mais de baixo nível, até as tecnologias do mercado. E você vai ter todo esse acompanhamento junto nessa jornada e a gente vai aprender junto e melhorar, né, nos aprimorar cada vez mais. Lembrando que para você que não tem, já tenha essa bagagem, conhecimento de lógica de programação, algoritmos, estrutura de dados, pode ser que em primeiro momento fique um pouco maçante, porque a gente vai estar tratando de conhecimentos que você já tem, mas é interessante participar, estar junto com a gente, apoiar a gente, porque com certeza sempre vai ter um conhecimento que você não tinha ou uma visão que você não tinha e é uma visão interessante, então vale a pena participar com a gente dessa jornada e fiquem à vontade em compartilhar com seus colegas o link, o nosso canal, para que eles possam aprender junto e compartilhar conhecimento com a gente. Então, vamos iniciar nossa primeira jornada, nossa fase um, entendendo o que são os famosos algoritmos. Antes disso, só para relembrar, na nossa primeira fase, a gente vai aprender lógica de programação, algoritmos, lembrando que a gente não vai dar um embasamento muito grande, porque senão começa a ficar muito maçante e chato, e a gente vai partir para a linguagem C, que aí a gente entende lógica de programação, consegue trabalhar bem essa lógica, entender mais ainda o que são algoritmos, para que a gente consiga construir essa base, essa estrutura forte para evoluir cada vez mais, aprender uma nova tecnologia, uma nova linguagem sem nenhuma dificuldade. Então, só para relembrar, é isso que nós aprenderemos nessa primeira fase. Então, nesse momento, vamos trabalhar com lógica de programação e futuramente, na terceira ou quarta aula, a gente já vai entrar na linguagem C e aprender todo o conceito da linguagem, suas características e desenvolver programinhas bem interessantes que vão nos auxiliar dia a dia para a nossa evolução. Para começar, então vamos entender o que são algoritmos. Você que está fazendo faculdade ou que já fez, teve a oportunidade de, ao analisar sua grade curricular, no primeiro semestre ter uma matéria chamada Algoritmos e Lógica de Programação. Então, no primeiro momento, você começa a analisar o que é isso? O que são algoritmos? Lógica de programação, podemos entender que mexe com linguagem de programação. Mas o que é esse bicho de sete cabeças chamado algoritmo? Então, em primeiro momento, a gente já fica com um pé atrás, não entende o que é isso, o que é esse conceito, e a gente começa a desanimar um pouquinho. Mas depois que a gente entende o que é o significado dessa palavra complexa, a gente percebe que é muito simples. E nessa aula eu vou é, passar para vocês, com alguns exemplos, o que são algoritmos e como ele é utilizado na prática. Então, o primeiro exemplo, acho que é um exemplo interessante porque ele foge um pouquinho da caixinha, né? Você que já aprendeu lógica, você tem alguns exemplos muito padronizados. Então, resolvi sair um pouco fora da caixinha e mais para a pré-história, para ensinar vocês esse conceito, né, de uma forma totalmente diferente. Então, se a gente analisar o Homem da Caverna, a gente sabe que ele tinha um ciclo de passos que ele precisava fazer para sobreviver. Então ele precisava se alimentar e ele precisava de um lugar para se acolher, para se proteger, né? Ele e a sua família das chuvas, dos animais perigosos. Então ele precisava dessas duas coisas, né? Do alimento e da sua proteção. E todo dia ele precisava realizar algumas ações para que ele conseguisse essa sobrevivência. E então, para que isso acontecesse, ele precisava de fato partir para caça. Então ele precisava caçar, seja ele uma fruta, uma verdura e também animais, né? Porque eles precisavam de carne, né? Para se alimentar. Então eles tinham atividades todos os dias para poder sobreviver.
Então, analisando esse contexto, vamos entender quais eram os passos que esse homem da caverna utilizava para sobreviver. Então, em primeiro momento, ele buscava matéria-prima, porque para ele caçar, para ele ter o instrumento de caça, ele precisava de matéria-prima, seja um pedaço de madeira, uma corda, uma pedra, né, uma rocha, para fazer as, algo afiado para que ele conseguisse cortar, né, a carne. Então ele precisava ter essa matéria-prima para poder caçar. Após a aquisição da matéria-prima, ele precisava preparar a ferramenta. Não adianta só ter a matéria-prima. Ele precisa desenvolver suas ferramentas para poder ir à caça ou para preparar um alimento. E depois, sim, ir à caça. Buscar o animal ideal para sobreviver naquele dia. E logo em seguida, ele precisava lutar contra esse animal. Porque só ir lá e olhar o animal e não fazer nada, não adiantava nada. Não adianta eu ter todas as ferramentas no mundo se eu não agir. Então ele precisava lutar contra esse animal para que ele tivesse o alimento. Após essa luta, ele precisava recolher de fato o alimento, porque ele caçou, ele conseguiu vencer a sua presa e ele precisava levar esse alimento para o seu abrigo, para a sua família. E só levar o alimento não ajudaria ele em nada, então ele precisava preparar esse alimento, ele precisava preparar o fogo para que ele pudesse cozer esse alimento, para que ele pudesse assim se alimentar. E logo em seguida, com o alimento pronto, ele precisava se alimentar e depois, com a barriga cheia, ele iria dormir. Então a gente começa a analisar que para que esse homem das cavernas sobrevivesse, ele precisava executar passos. Então tinha um passo a passo que ele precisava fazer todos os dias para essa sobrevivência. Então, a partir desse conceito, a gente consegue entender o que são algoritmos. Algoritmos nada mais é do que uma sequência de passos finitas, ou seja, tem um fim, não vai ao infinito e além, tem um fim para a resolução de um problema, que é isso que ele fazia. Ele tinha uma determinada sequência de passos e qual era o problema dele? Sobreviver. Então ele executava essa sequência de passos e no final do dia ele conseguia resolver esse problema, né? Que é sobreviver mais um dia. E o algoritmo nada mais é do que isso, uma sequência de passos para a resolução de um problema. E um ponto importante a ser citado é que nós, seres humanos, criamos algoritmos a todo momento. Não parece, mas nós criamos. E isso é muito interessante porque a gente nem percebe que a gente criou esse algoritmo. Então eu vou demonstrar alguns algoritmos que nós criamos sem ao mesmo perceber. Ir para a escola. Ir para a escola, a gente cria um algoritmo. Por quê? A gente precisa acordar um determinado horário, se arrumar, tomar café, sair de casa, ir para a escola de ônibus, de carro, de perua ou de a pé, até chegar à escola. Então a gente definiu uma sequência de passos até chegar à escola. Então isso é um algoritmo. Trocar a lâmpada. A gente precisa verificar se a lâmpada está queimada, depois verificar se tem lâmpada para trocar. Se não tiver, você tem que comprar a lâmpada, voltar, tirar a lâmpada que estragou, pegar a lâmpada nova, colocar no lugar, ver se funcionou. Então a gente criou uma sequência de passos para resolver esse problema, até para escovar o dente. Por que para escovar o dente que eu preciso? Eu preciso pegar a pasta, pegar a escova, colocar a pasta na escova, colocar a escova na boca, mover a escova entre os dentes para fazer essa limpeza. Então a gente criou sequências. Até mesmo para jogar videogame, porque para jogar videogame eu preciso pegar o videogame, colocar ele na tomada, conectar os controles, sentar no lugar, porque eu não vou jogar em pé, e escolher o jogo e assim jogar o videogame e até mesmo acompanhar a nossa jornada. Porque você precisou entrar no YouTube, acessar o nosso canal, encontrar a nossa playlist de vídeos e assim acompanhar todos esses vídeos. Então a todo momento você cria algoritmos e
acredito eu que no momento que vocês estão acompanhando, vieram vários algoritmos nas suas cabeças que eu não citei, mas eu peço a vocês, se vocês quiserem, colocar nos comentários alguns algoritmos que vocês pensaram nesse momento, que vão ter vários. E isso é muito interessante. E um outro ponto interessante é que vocês vão ficar surpresos que a gente ensina o nosso próprio computador. Então, a gente cria algoritmos para resolver um problema. Então, o computador que a gente tem no momento, ele é composto de algoritmos, sendo esses algoritmos criados por pessoas que encontraram um problema e precisaram resolver. Ou seja, eu preciso fazer contas. Então, não é tão viável eu ficar fazendo conta de um papel. Então, eu preciso, para ganhar tempo, desenvolver uma tecnologia, um algoritmo ali, para que esse algoritmo faça o trabalho pesado para mim. Então, a todo momento foram criados algoritmos implementados no computador. O computador entende, ou seja, ele aprende através desse algoritmo e realiza determinada ação. Então, a todo momento, você, como um programador, está dando aula para o seu computador e ele está aprendendo a cada algoritmo que você desenvolve. Então, é um ponto interessante. A todo momento, você ensina o seu próprio computador a aprender. Então, por isso que a gente diz que o nosso computador é burro, porque ele depende de alguém que ensine. Então, se eu disser para ele que 1 mais 1 é igual a 3, ele vai aprender que 1 mais 1 é igual a 3. Então, vale a gente, como professor do nosso próprio computador, criar algoritmos, né, que resolvam um problema para que esse computador consiga entender a nossa preocupação e a nossa solução e executar quantas vezes a gente precisar. Então é um ponto interessante. Todo momento a gente ensina o nosso computador e a gente a todo momento cria algoritmos em nossa mente sem ao mesmo nós percebermos. Então, a partir desse conceito, a gente já consegue entender um algoritmo. Vocês perceberam que é muito simples o algoritmo. Então, não é o bicho de 7 cabeças que a gente viu na faculdade ou no início dessa aula. O algoritmo simplesmente é uma sequência de passos. Então, essa sequência de passos, ela pode ser, você pode definir na sua mente e executar, pode colocar em um papel e depois executar, e ensinar o computador para que ele mesmo execute. E então é muito simples a gente entender o que são algoritmos. E para finalizar essa aula em questão, lembrando que na aula seguinte a gente vai evoluir um pouquinho nesse algoritmo, entender como que é feito esse processo, como que a gente ensina o nosso computador a partir de um algoritmo, como que ele entende essas regras que a gente passa através de um algoritmo e executa essas ações. Mas para finalizar, a aula ela tem que ter um desafio, né? Então, eu desafio vocês a montar um algoritmo que ajude a trocar um pneu. É algo tão... algo que acontece muito, a troca de um pneu. Então, cabe a você montar uma sequência de passos para que você, com um pneu furado, consiga ter um carro com um pneu totalmente trocado e seguir a sua viagem. Então, é o desafio que eu deixo nesse final de aula para que você possa treinar. E lembrando, não fique só nesse desafio, tente pensar em outras formas, né, outros problemas que você tem e como que você tentaria solucioná-los a partir de algoritmos. E isso vai te ajudar bastante a evoluir na tecnologia e treinar também a lógica, né? Porque eu costumo dizer que você não evolui como programador aprendendo tecnologia, você evolui como programador aprendendo lógica, porque é a lógica que vai te fazer entender as coisas. Aprender tecnologia vai te transformar em um configurador de código. Agora, quando você sabe lógica, é muito mais fácil entender as coisas. Então, claro, você sabe que tecnologias do mercado você precisa configurar, mas se você tem aquele raciocínio lógico, você consegue sair fora da caixinha, pensar fora da caixinha e desenvolver soluções cada vez melhores, né? Não ficar limitado ao que a ferramenta te proporciona, e sim poder construir soluções a partir da sua lógica de programação, mantendo, claro, o padrão, mas com soluções
mais elaboradas a partir da sua lógica de programação. Então, vem esse desafio para que vocês possam resolver até a nossa próxima aula, onde a gente vai dar continuidade nesse entendimento de algoritmos e como o computador funciona através de algoritmos. Então, eu agradeço a vocês que assistiram, né, e estão participando dessa jornada. Convido a vocês também e peço, se vocês puderem compartilhar o link, né, dessa nossa playlist, nesse nosso desafio, com seus colegas, com seus amigos que estão também aprendendo ou têm interesse de aprender, para que eles possam estar participando, aprendendo, compartilhando conhecimento e a gente aprender cada vez mais. Então, como eu digo, até a próxima viagem, até a nossa próxima viagem, e vamos